Boa tarde, pessoal. Nós aqui fazendo um videozinho para vocês para ver se eu dou o direcionamento aí das aulas aí de trigonometria, né? Tô aqui do lado aqui, a Giovaninha tá aqui escondidinha, né, Giovaninha? E nós vamos fazer o seguinte, dando continuidade à parte, nós vamos trabalhar com funções trigonométricas, tá certo? Nessa parte eu vou fazer uma breve leitura e depois eu vou trabalhar um pouco com GeoGebra para mostrar para vocês, tá certo? As funções trigonométricas é muito importante no conteúdo, principalmente quando eu for trabalhar lá na frente com cálculo e com tudo mais, né? Então vocês. E outra coisa, vocês continuam fazendo a resposta, né? Na definições trigonométricas, nós vamos trabalhar. Primeiro, aquela definição de função. Só que uma função, o conjunto associa um único elemento junto. Em uma função, para ficar definida, ela tem que ter o domínio, o contradomínio e a lei de formação, que é uma que associa os dois elementos, tá certo? Não vou aprofundar nisso, que o professor Jamison com certeza já falou para vocês. O que nós vamos utilizar aqui são o conceito de que funções periódicas. O que são funções periódicas? São funções que começam a repetir os mesmos valores de imagem a um intervalo P sempre maior que zero. Por definição, nós temos que uma função periódica é uma função que f de x mais p é igual a f de x, qualquer que seja x pertencente a A. Esse menor valor de P, que isso começa a repetir os valores, as imagens, é chamado de período. Período sempre é o menor intervalo que a função começa o resultado. Tá? Periódica. Porque nós vamos ver que todas as funções trigonométricas elas são funções periódicas. Tá certo? Outra aqui é com relação ao círculo trigonométrico. Até o momento, nós estudamos o círculo trigonométrico apenas os arcos compreendidos entre de 0 a 2π. Quando nós vamos trabalhar com funções trigonométricas, é necessário a gente ampliar esse conceito. Então, nós vamos zero. Então, como que nós vamos trabalhar isso no círculo trigonométrico? Nós sabemos que o círculo trigonométrico é um círculo de raio 1, com isso o comprimento da circunferência do círculo é 2π, valores infinitamente maiores, infinitamente menores. Então, é interessante a gente saber trabalhar, localizar esses arcos que são maiores ou menores do que 2π ou menos 2π, né? Eu fiz aqui um resuminho, um pouco diferente do livro, para um pouco mais de idade para vocês. Nós sabemos que quando nós trabalhamos com arco nos reais, nós vamos ter valores positivos e valores negativos. Nós vamos ter que, quando o valor for positivo, nós vamos iniciar o arco sempre lá na origem, naquele pontozinho A, lá do círculo trigonométrico, e direcionar ele no sentido anti-horário. Esse é o sentido positivo. E nós vamos localizar o arco. Se ele for negativo, nós vamos localizar o sentido. Aí vem a questão, professor, o que nós vamos fazer com os arcos π ou menores que 2π? Isso é interessante. Quando você tiver um arco maior, é que ele vai dar um número de volta a mais. Vai dar uma volta completa e parar alguma coisa. Ou vai dar várias voltas completas e parar em algum ponto. Esse ponto que ele para, que é a imagem do arco, chamado de afixo, ele vai ser um arco côngruo de primeira volta. Então é isso que nós devemos sempre procurar. Aí nós temos aí dois lembretes. Se ele for pegar e descobrir quantas voltas ele vai dar e pegar qual o resto dessa divisão, dessa sobra de volta, e esse x0, que nós vamos chamar de x0, vai ser o côngruo do arco x, vai ser onde que ele para. Para nós o que vai importar não é o x, e sim o x0, é onde o côngruo dele vai fazer a mesma coisa. Nós vamos ver quantas voltas ele vai dar no círculo e onde que ele vai parar. Aí chama-se primeira determinação positiva no primeiro caso,
no segundo caso. O KI indica a quantidade de volta que eles vão dar, tá certo? Então fica atento com relação e eu estou à disposição para tirar dúvidas, tá certo? Iniciando as funções, eu vou trabalhar aqui com a função seno e com a função cosseno a início, tá certo? Nós temos que a função seno é uma função definida dos reais nos reais, o domínio é os reais, o contra pela lei de formação f de x igual a seno de x. Como nós sabemos, o seno ele varia sempre de -1 a 1. Então, a imagem da função vai ser de... Essa função seno é uma função que vai repetindo. Quer dizer que seno de x é igual a seno de x mais k 2π, onde k indica o número de volta que eles vão dar. Essa função ela é positiva no primeiro e no segundo quadrante, assim como o seno, que nós estudamos. Negativa no terceiro e no quarto, também já foi visto também quando nós estudamos a razão trigonométrica, a relação trigonométrica seno, a razão trigonométrica seno. A função seno ela é crescente no primeiro e no quarto quadrante e decrescente no segundo e no terceiro quadrante, tá certo? A função cosseno, na verdade, a função cosseno ela é uma, como eu poderia dizer, como o seno de x é igual ao cosseno de π sobre 2 menos x, entender como as funções sendo uma mesma função, ocorrendo apenas um deslocamento de π sobre 2, tá certo? Para a esquerda. Então, é uma questão muito interessante. Nesse vídeo eu não defini o nome da função seno como senoide nem cossenoide, porque praticamente são os mesmos. Eu vou fazer um trabalho com GeoGebra e vocês vão ver que é bem parecido, tá certo? Então essa função também é dos reais. E a função f de x igual a cosseno de x, relaciona cada valor x ao seu cosseno. A imagem, assim como o seno, é de menos, o período também é 2π. O cosseno de x é igual ao cosseno de x mais k 2π. A função ela é positiva no primeiro e no quarto quadrante, negativa no segundo e no terceiro. Ela é crescente somente no terceiro e no quarto quadrante. E a função ela é decrescente no primeiro e no segundo quadrante, tá certo? Dentre essas funções, simples de entender o gráfico delas e tudo mais, tá certo? Uma observação que nós temos bastante quando aparece as contas com essas funções é com relação às operações de funções, seja ela adição, subtração, multiplicação, divisão, composição. Todas essas operações que eu estou falando com vocês vão ser relativamente simples, que vai ser trabalhar apenas o produto por valores numéricos, não variáveis. Né? Duas variações aí, a mais b, f de x é igual a mais b vezes seno de cx mais d, e f de x é a mais b vezes cosseno de cx mais d. Esses valores a sua imagem. A imagem dela era de -1 a 1. Então, esse valor de A e B ele vai alterar essa imagem, tá certo? Depois eu vou mostrar para vocês no GeoGebra como que é feito, né? O valor C vai alterar o período. O período da função C é 2π. Vai ser com essas operações, vai ser 2π. E o valor D vai ser aquilo que eu falei em relação à função seno e cosseno. Esse D apenas vai deslocar a função para a direita ou para a esquerda, dependendo do D e da função em geral. Geralmente, quando aparecer só ele, se ele for negativo, ele vai para a esquerda, vai para a direita. Se for positivo, para a esquerda. Então, só tem essa troca, tá certo? Eu vou fazer um videozinho menor, outro vídeo usando o GeoGebra, que vocês vão poder ver bastante, tá certo? Até mais, pessoal.